Oi, gente, bom estar com vocês mais uma vez. O tema da nossa aula de hoje é membrana plasmática, que também pode ser chamada de plasmalema. A estrutura da membrana plasmática foi criada por Singer e Nixon no ano de 1972. Esse arranjo molecular é chamado de mosaico fluido. E aqui nós temos esse arranjo. Então, inicialmente vamos estudar essa estrutura aqui, chamada de fosfolipídio. Ele tem uma cabeça de fosfato e uma porção lipídica. Nós já estudamos essa estrutura quando falamos sobre lipídios. Essa cabeça de fosfato fica voltada para o meio extracelular ou para o meio intracelular, certo? E essa cabeça de fosfato, ela é chamada de hidrofílica, porque ela tem afinidade com a água. O que faz todo sentido, porque a porção do meio extracelular, ela é rica em água, assim como também o citoplasma é rico em água. E a porção mediana aqui, que está na parte interna da membrana, é lipídica e ela é hidrofóbica, ou seja, não tem afinidade com a água. Essa dupla camada de fosfolipídio, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, isso quer dizer que elas se movimentam, entendeu? Então, no mesmo momento que esse fosfolipídio está contraposto a esse, ele pode ficar contraposto a um outro, porque essa membrana ela é dinâmica, ela não é estática. Mas existem outras coisas que constituem essa membrana, como, por exemplo, o colesterol, que também é um tipo de lipídio. Quanto mais colesterol existir nessa membrana, menor será a sua flexibilidade e fluidez, mas ele precisa estar lá, só que num percentual adequado. E aqui nós vamos observar também que nós temos glicoproteínas e glicolipídios. O que seria glicoproteína e glicolipídios? São carboidratos associados a lipídios ou a proteínas. E essas estruturas, elas formam o que nós conhecemos de glicocálice. O glicocálice ele é como se fosse uma digital da célula. Você já deve ter ouvido falar de transplante de órgãos. Como é que uma pessoa sabe que uma outra é compatível com ela? Quanto mais próximo, quanto mais semelhante os glicocálices das células forem entre si, maiores são as chances do transplante ser bem sucedido, ou seja, de não ocorrer rejeição. E cada pessoa tem o seu próprio glicocálice, o seu próprio arranjo de glicocálice, ok? Outra coisa também que existe aqui de interessante nessa membrana seriam as proteínas. Você tem a proteína integral, que ela vai de uma ponta a outra da célula, né? Então você vai observar que ela faz contato com o meio externo e com o meio interno da célula. E você também tem proteínas de superfície, ou ainda chamadas de proteínas periféricas, né? Essas proteínas, elas podem transportar substâncias, elas podem promover o reconhecimento de estruturas pela célula, e assim sucessivamente possibilitar, por exemplo, a definição de grupos sanguíneos, né? Por exemplo, você sabe que existem grupos sanguíneos A, B, AB, né? Então, o que faz uma pessoa ser do tipo A, por exemplo? É uma proteína que existe na membrana da hemácia dela do tipo A. A pessoa é do tipo B por quê? Porque ela tem uma proteína na membrana da hemácia dela do tipo B. Então, a caracterização, por exemplo, do grupo sanguíneo é de acordo com as proteínas de superfície que se tem na membrana da hemácia, certo? Fora outras funções que existem relacionadas às proteínas periféricas ou ainda integrais, né, que fazem a comunicação do meio interno e externo da célula aí, ok? Então, vamos ao próximo slide. Funções da membrana celular. Ela delimita a célula. Por quê? Quando você olha uma estrutura celular, você sabe o que faz parte do meio intracelular e o que faz parte do meio extracelular, porque existe um limite. E esse limite é dado pela membrana celular. Essa membrana celular também vai conferir à célula a permeabilidade seletiva. O que é a permeabilidade seletiva? É o controle das substâncias que vão entrar na célula e das substâncias que irão sair da célula. Então, não entra qualquer coisa nem sai qualquer coisa. A membrana celular vai coordenar essa entrada e saída de substâncias. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as especializações de membrana. Aqui nós temos a primeira especialização a ser estudada, que são as microvilosidades. Lá no intestino, nós temos as vilosidades, tá vendo? Isso aqui são as vilosidades, ok? Se você tirar um pedacinho dessas vilosidades, que aumentam a superfície de contato do alimento que está passando aqui, e aí, consequentemente, aumenta a possibilidade dele ser absorvido. Então, eu peguei um pedacinho dessa microvilosidade e aumentei. E aí, você vai ver que essa vilosidade, ela é altamente
Irrigada, desculpa. Ela é altamente irrigada. Então, o alimento vem passando por aqui, não é isso? Ó, porque esse aqui é esse pedacinho, né? Peguei esse pedacinho, aumentei aqui. Então, o alimento está passando por aqui. Então, ele vai passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Já pensou se a gente não tivesse velocidade? Se isso aqui fosse reto? A superfície de contato com o alimento seria só essa reta. Mas como tem velocidades aqui, a superfície de contato é tudo isso aqui. Então, quanto mais velocidade no intestino, maior a superfície de contato com o alimento, consequentemente, maiores são as chances de você capturar esse alimento e jogar para a corrente sanguínea. E além da gente ter essas vilosidades, nós ainda temos células que constituem essas vilosidades, e essas células apresentam microvilosidades. Por que microvilosidades? Porque as células são microscópicas. Não dá para você ver a membrana de uma célula. Mas se desse para você ver a membrana dessa célula, você veria que ela apresenta várias ondulações, vários vilos. Mas como você não pode ver, porque a célula é uma unidade microscópica, então você chama de microvilosidades, que aumentam ainda mais a superfície de absorção, ok? Aqui, ó, nós temos até uma outra representação. Então, as velocidades aumentam a superfície de absorção. E aqui nós temos outras especializações, ok? Nós temos, por exemplo, a zona de oclusão. O que a zona de oclusão faz? Oclui, não é isso? Evita que entre alimentos aqui ou outras substâncias, nutrientes aqui ou outras substâncias, né? E uma vez que essas substâncias se depositem aqui, menores são as chances delas serem absorvidas pelas microvilosidades. Então, por esse motivo, a zona de oclusão ela é muito importante. Aí, ó, zonas de oclusão formam uma faixa ao redor da célula epitelial, vedando o espaço intercelular e impedindo a passagem de substâncias entre as células. Com isso, a única maneira das substâncias serem absorvidas no intestino é por meio das células, passando pela membrana, que apresenta microvilosidade. Zona de adesão. Olha o nome, adesão. O que você acha que essa zona faz? Promove a relação entre uma célula e outra, né? Faz com que elas fiquem juntas. E olha só que interessante que existe nessa zona de adesão. É como se você estivesse costurando uma célula na outra, tá vendo? Também forma uma faixa ao redor da célula epitelial, unindo-a às células vizinhas. E inúmeros filamentos proteicos atravessam as membranas de duas células vizinhas, como se costurassem uma célula à outra. Esse tipo de junção também é bastante comum entre as células das fibras musculares, tá vendo? Fibras é célula, ok? Então, aqui nós temos aquelas estruturas que funcionam como se fosse uma costura, aí, tá vendo? Junções comunicantes. Olha esse termo, comunicantes. Poxa, junções comunicantes entre as células, então é para favorecer a comunicação entre elas. São constituídas por proteínas que formam poros, ou seja, aberturas, tá vendo? Ó, nas membranas de duas células vizinhas, formando canais citoplasmáticos que permitem a passagem de substâncias de uma célula para outra. Desmossomos, ó, essas estruturas aqui em amarelo. Essas estruturas funcionam como rebites proteicos, que unem fortemente as células epiteliais e musculares entre si e também a ancoram em outros tecidos. Algumas lesões musculares, como as contusões, envolvem o rompimento dos desmossomos, que promovem essa fixação entre as células ou entre as células e outras estruturas. Então, aqui fica a minha mensagem para vocês de hoje. Pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço, o seu sonho vai se realizar. Um beijo e fiquem com Deus.